Olá, bom dia. Vamos para a nossa aula de hoje. Vamos falar hoje sobre reações de óxido-redução e o balanceamento por essas reações, tá bom? Vamos utilizar o material. Preparei para vocês, bem legal. Então, aqui está nossas reações de óxido-redução, certo? Então, vamos lá. Então, reações de óxido-redução são aquelas reações que envolvem a perda e ganho de elétrons, né? Então, quando eu tenho uma reação ocorrendo, uma reação química ocorrendo, aonde alguém está perdendo e alguém está ganhando elétrons, nós chamamos isso de reação de óxido-redução. E como é que a gente vai notar que há, né, essas transferências de elétrons, compartilhamentos, doações de elétrons, esse fluxo desse elétron, né? Ele se dá através da carga elétrica do processo, certo? E esse nome que nós damos a esta movimentação de carga, nós chamamos de número de oxidação. E como é que nós vamos calcular esse número de oxidação, né? De um composto ou de um elemento químico? Bom, é o seguinte, quando nós temos aqui, né, algumas regrinhas que é bem fácil, nós já vimos na aula passada e que nós vamos rever hoje. Quando eu tenho substância simples, o NOx é zero, né, não tem o que discutir. Família 1A e prata, o NOx é mais 1. A família 2A e o zinco, o NOx é mais 2. E o alumínio, o NOx é mais 3. Esses são NOx que nós chamamos de NOx fixos, tá? O hidrogênio tem NOx mais 1, com exceção quando ele for hidreto metálico. O que é isso? Quando ele está ligado a um metal, por exemplo, o NaH, né? Ele, aqui nesse caso, ele é um hidreto metálico, ó, o cálcio H2, né? Então, hidreto de sódio, hidreto de cálcio, eles são hidretos. Nesse caso, o NOx dele vale menos 1. São exceções, tá? O oxigênio, o NOx, geralmente ele é menos 2, com exceção dos peróxidos, onde o NOx é menos 1, e nos superóxidos que o NOx é meio, tá? Já as famílias dos não metais, como família 5A, 6A, 7A, eles vão negociar aquele mesmo número de elétrons que eles precisam para poder ter estabilidade. Então, o NOx vai ser menos 3, menos 2, menos 1. Tá bom? Lembrando que a somatória dos NOx de um composto molecular ou iônico, ele é sempre igual a uma carga zero, né? Então, se eu tenho que somar as cargas vezes a atomicidade, eu vou ter que ter esse valor igual a zero. E para o íon, é a própria carga do íon. Tá bom? Em uma reação de óxido-redução, como nós falamos, ocorre a oxidação e a redução ao mesmo tempo. O que é a oxidação? É a perda de elétron. O que a gente observa? Observa um aumento no número de NOx. Se você observar aqui o cobre, ó, eu vou ter ele saindo do NOx zero, substância simples, para NOx mais 2. Então, o que houve? Um aumento. Aumentou, oxidou, tá? Então, aumentou o número de NOx, aumentou o NOx, oxidação. Isso quer dizer que houve perda de elétron. E a redução? Redução, ele é o ganho de elétron, tá? O que nós vamos observar no número de oxidação? A diminuição. Veja, ele tinha prata aqui, né? Que é o NOx mais 1, olha a cargazinha aqui, passando para prata zero, né? Então, ele saiu de 1 para 0. O que aconteceu com o número de oxidação? Diminuiu. Então, se diminui, é redução, tá bom? Então, para que a gente veja essas cargas de que foi doado, que foi recebido, nós temos o princípio básico do balanceamento, onde o número total de cada elemento deverá ser igual no primeiro e no segundo membro. Tá? É uma balança mesmo, onde vai ter que ter essa igualdade de cargas, igualdade de elementos, para que a gente não tenha nenhum problema. Então, qual é o objetivo desse balanço? Tornar o número de elétrons cedidos pelo redutor igual ao número de elétrons recebidos pelo oxidante, né?
Então, nós temos que ajustar estequiometricamente, certo? E os dois métodos que a gente utiliza para fazer isso é o método da tentativa, que é simplesmente, como o próprio nome diz, já tentar, né? E tentando igualar esses números de elementos, e o método de redox, ou de oxirredução, tá? Olha, o método da tentativa, ele não é um método tão simples, porque tem algumas das vezes a gente não consegue fazer ele facilmente, então a gente geralmente utiliza o método redox, tá bom? Mas lembrando que o mesmo método redox, o final dele é por tentativa. Então, o método de tentativa ele deve tentar balancear na equação os coeficientes. Geralmente nós equilibramos com o macho, né? Que vem metais, tá? Há metais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Geralmente essa sequência, tá? Para a gente fazer as tentativas. E aí a gente deve conferir cada elemento e ver se realmente o número dá igual. É um método bem simples. Nós vamos resolver nos exercícios. E o método de óxido-redução? Então, no método de óxido-redução, o que nós vamos fazer? Primeiro, pegar a equação, fazer o número de oxidação de todo mundo, na equação mesmo. Aí nós vamos criar uma ponte, tá? Aonde a gente vai ver quem variou esse número de oxidação. Se no primeiro membro ele era um valor, no segundo membro, no produto, ele já é outro NOx. Então, esse elemento houve uma variação. Então, nós vamos calcular essas variações. Aí, nós vamos olhar a maior atomicidade dentro dos compostos que variaram as suas oxidação e redução. Tá? Depois, nós vamos inverter esses NOx, tá? E vamos fazer o restante pela tentativa. Vamos ver como é que funciona, na verdade, na prática. Então, eu tenho que determinar o número de oxidação. Veja essa equação aqui, né? Eu vou determinar o número de oxidação. Eu poderia fazer por tentativa, mas, como eu disse, muitas das vezes, essas reações de óxido-redução, elas, principalmente as que ocorrem com essa variação, porque pode acontecer de não ocorrer, tá? Mas essas que ocorrem, geralmente, elas têm, não dá para fazer só por tentativa, tá? Então, fizemos o número de oxidação de todo mundo, certo? E agora, o que eu vou ver? Quem variou? Nós vamos observar que o manganês passou de 7 a 2. Então, houve uma diminuição no número de oxidação, né? Então, se houve uma diminuição, houve uma redução. Lembrando que quem sofre redução é o agente oxidante, tá? E o que mais? Aí o que a gente observa? O cloro, que tinha NOx menos 1, passou a NOx 0. Olha aqui, ó. Olha o NOx 0 aqui. Então, o que aconteceu? Ele era o NOx menos 1 e passou a 0. O que houve aqui? Houve um aumento no número de oxidação, né? Saiu do negativo para o positivo, então aumentou. Então, se aumentou, sofreu oxidação. Aí, qual é a próxima etapa? Feito isso, descoberto quem é as variações, feita essa pontezinha, a gente vai fazer o quê? Nós vamos ver a variação do NOx, quanto foi? Então, a gente observa aqui no KMN para o MnCl2, é a variação de 5, tá? E no HCl para o Cl2, uma variação de 1, certo? Menos 1 para o 0, 1. Aí, o que nós vamos ver? Nós vamos pegar agora, ver os dois que sofreram variações e ver quem tem a maior atomicidade. No caso do manganês, ele tem a mesma atomicidade, 1, certo? Então, eu vou multiplicar por 1. No caso do cloro, aqui é 1 e aqui é 2. Então, a maior atomicidade é 2. Então, eu vou multiplicar por 2. Tá certo? Então, feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos trocar, tá? Multiplicamos, né? Então, essa variação de 5 passa a ser do cloro e a variação de 2 passa a ser do manganês. Veja que eu coloquei em vermelho aqui. E aí, como é que eu vou escolher em quais... Veja porque nós temos dois grupos, né? E como é que eu vou escolher qual é o que nós vamos utilizar? Nós vamos usar aquele que nós usamos a maior atomicidade. No caso do cloro, né, que tem atomicidades diferentes. Então, eu vou usar no Cl2, eu vou usar o 5, né?
E no caso do manganês, eu posso utilizar qualquer um. Geralmente, a gente já coloca no outro membro, que ele, se ele tiver um no produto e outro no reagente, como eu usei do produto, eu vou agora para o do reagente. Então, eu vou pegar, mas tanto faz, eu vou usar o mesmo valor para os dois, e vocês vão ver que os valores são iguais, né? Porque a atomicidade é a mesma. Então, eu vou usar aqui o número 2, ó, e agora é tentativa, tá? Então, o que que eu fiz? Agora nós vamos para os metais, né? Então, eu tenho quanto potássio no primeiro membro? 2, né? Veja que eu usei o vermelho para indicar que já é aqui dos nossos cálculos. Então, eu tenho 2 aqui, veja a seta, no segundo membro eu também terei que ter 2, então eu vou jogar aqui por tentativa já esse 2. Então, estou equilibrado. O manganês, eu tenho 2 aqui no primeiro membro, 2 vezes 1, 2. Então, no segundo membro também, por tentativa, vejo que eu usei o amarelinho, eu também tenho 2, tá? O oxigênio, tá? Eu posso fazer o cloro logo, né? No caso, o cloro, eu tenho ele já modificado. Ó, quantos cloros eu vou ter? Eu vou ter 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, mais 2 dá 6, vezes 2 vezes 5 vai dar 10, então vai dar tudo no total 16. Veja que eu vou metal, não metal, carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Então, terminado feita a do cloro, eu consegui, já tenho equilibrado 16, certo? Agora, eu posso ir para o hidrogênio, que eu tenho 16 hidrogênio, então aqui na água eu vou usar o 8, porque 2 vezes 8 vai me dar 16, certo? Com isso, veja, eu tenho 2 vezes 4 dá 8 oxigênio, eu tenho 8 vezes 1, 8 oxigênio, a equação está equilibrada, tá? Então, eu usei aqui esses valores em vermelho, o que vem da reação, e os de amarelo, a método da tentativa, tá bom? Outro método que nós vamos falar é um método matemático, mas como nós estamos muito próximos de nos encontrarmos, eu quero falar sobre ele, porque vocês não encontram em livro, não encontram tão fácil, e é um método que eu aprendi no meu ensino médio, e é um método que é muito legal, tá? Se você tiver prática, você consegue fazer rapidinho, certo? E era isso, gente. Muito obrigado. A nossa aula encerra por aqui. E como nós estamos tendo aulas de revisões, as aulas ao vivo, né? Nós vamos deixar os exercícios para elas, tá bom? Então, deixa eu encerrar aqui. Obrigado. Fiquem com Deus e até breve. Nós estamos muito próximos de nos encontrarmos.